O que aconteceu com Hitler depois da Segunda Guerra Mundial? Bom, e esse vídeo, né, é um dos estilos de vídeos que eu mais gosto de fazer, que é quebrar mitos, né? E todo mundo sabe que talvez uma das partes da Segunda Guerra Mundial mais interessante é saber o que aconteceu com Hitler no pós-guerra. Bom, é importante destacar que a primeira confirmação da morte de Hitler foi na noite do dia 1º de maio pela rádio alemã Reichssender Hamburg. É claro, né, que isso poderia ter sido só uma jogada estratégica para, na verdade, desviar e o Führer ter fugido. E aqueles que defendem essa teoria utilizam o argumento de que muitos alemães de extremo renome dentro da Alemanha conseguiram escapar e alguns nunca nem foram pegos. Por exemplo, vamos falar do caso mais famoso de Joseph Mengele, que nunca foi pego. Ele morreu em solo brasileiro e ele morava na região de Bertioga, no litoral norte. E quem não conhece, Joseph Mengele, ele foi um dos principais cientistas, né? Um dos principais médicos da Alemanha e que cometeu várias atrocidades. Agora, alguns alemães que conseguiram fugir, mas foram pegos, nós podemos destacar Klaus Barbie e Adolf Eichmann. E no caso de Adolf Eichmann, eu destaco ele porque ele foi, talvez, uma das figuras mais relevantes desses alemães que fugiram e foram capturados, no caso, pelo Mossad, e foi a julgamento, né, pelo Tribunal de Nuremberg. E o interessante nesse caso é que, inclusive, a Hannah Arendt presenciou o julgamento desse grande criminoso de guerra. Mas por que isso não pode se aplicar a Hitler? Bom, eu vou começar utilizando o argumento que todos os youtubers que tentam quebrar essa teoria utilizam. Isso não era da personalidade de Hitler. Hitler era, além de ser um cara orgulhoso, ele era um cara que ele tinha uma posição de importância mesmo dentro da Alemanha. Ele nunca iria fazer uma coisa dessa, de fugir da Alemanha. Ele iria afundar junto com o barco dele. Ele era uma pessoa que não iria aceitar viver no anonimato. Inclusive, o canal Vlogalizando utiliza esse mesmo argumento que eu estou utilizando. E hoje, a versão oficial e provavelmente a que colabora melhor para responder o que aconteceu com Hitler é o que os soviéticos descobriram. Após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos encontraram os restos mortais de Hitler no jardim da chancelaria em Berlim. Esses restos estavam danificados devido às explosões, mas os soviéticos conseguiram identificar Hitler através dos registros dentários, com a ajuda de 2 assistentes de dentista. Os soviéticos levaram os restos mortais de Hitler, junto com os de Eva Braun e outros, para Magdeburg, onde foram enterrados sob asfalto em uma base da NKVD. Porém, embora os corpos de Hitler e Eva Braun tivessem sido descobertos já um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a confirmação publicamente disso só veio em 68, quando os corpos deles foram desenterrados. A maioria dos restos mortais foi destruída e jogada no rio. Apenas o maxilar de Hitler, usado para identificação, e um fragmento de crânio foram levados para Moscou e arquivados. O trabalho de identificação dos soviéticos foi posteriormente verificado por especialistas nos Estados Unidos, comparando o maxilar de Hitler com a radiografia dentária de 1944. A correspondência foi considerada conclusiva. Porém, o crânio não teve o mesmo resultado. Em 2009, foram feitos testes de DNA e revelaram que esse fragmento, na verdade, pertencia a uma mulher e não a Hitler. Isso levantou dúvidas, mas como o fragmento não fazia parte da identificação original, ele não comprometeu o processo de identificação baseado no maxilar. Mas qual é o problema dessa confirmação? Devemos lembrar que quando Mussolini ele foi capturado, né, e morto, ele foi exposto publicamente para todo mundo ver, né? Só que o que acontece? Os restos mortais de Hitler, quando foram identificados, eles ficaram sob sigilo por anos, né, por décadas. E só existe uma única foto oficial que diz que faz parte dos restos mortais de Hitler, que é essa que eu estou passando para vocês nesse momento. Vocês devem estar falando assim para mim, professor, mas isso é um absurdo.
O Hitler, ele era a figura mais destacada daquela época. Todo mundo queria fazer com Hitler o que fizeram com Mussolini. E, além disso, os soviéticos tinham mais do que motivações para quererem se vingar do que fizeram com eles ao longo da guerra, né? Mais de 20 milhões de soviéticos morreram de formas horríveis. Em Leningrado, as pessoas morriam de fome, praticavam atos de quase que canibalismo, segundo alguns historiadores. Bom, pessoal, eu não posso falar para vocês o que estava passando na cabeça de Stalin ou dos líderes soviéticos para tomarem essas atitudes de enterrarem o corpo. Às vezes eles só queriam acabar logo com isso quanto antes, porque a guerra já tinha sido desgastante, muitos soviéticos já tinham morrido, sofrido, enfim. Mas o documento oficial que foi lançado, né, foi liberado na época que confirmaram a morte de Eva Braun e de Adolf Hitler, eles colocavam, né, de que o Stalin queria manter no imaginário popular das pessoas um Hitler que conseguiu enganar o mundo e fugido, abandonou o povo alemão e foda-se. Só que, gente, devemos lembrar que depois que Stalin ele sai do poder, ele tem problemas de saúde, morre, e entra o que nós chamamos de a linha oportunista do partido, que foi o Khrushchev, né? Começa com Khrushchev e depois vem Brezhnev e todas essas desgraças inteiras, né? Do que lideraram a União Soviética. Eles iniciam um período chamado desestalinização, tá? E muitos documentos foram forjados para prejudicarem o nome de Stalin, tá? Por mais que você seja um cara que concorde ou não com Stalin, já tem provas de que muitos documentos foram forjados só para prejudicarem o Stalin. Mesmo que você odeie Stalin, que ele era um genocida que matou 100 milhões de pessoas, tem confirmado. Muitos historiadores já conseguiram demonstrar que muitos documentos foram forjados pela União Soviética, revisionista, para prejudicar ele, só para colaborar essa política de desestalinização. Bom, nesse momento vai estar aparecendo para vocês uma passagem de um artigo que deixam bem claro uma pesquisa feita pela Agence France Press em 2017 que confirma o que os soviéticos confirmaram, que os raios-x tirados da arca dentária de Hitler realmente era do Führer, ou seja, a comparação da mandíbula da arca dentária de Hitler com as pesquisas que foram feitas anteriormente concordam. Inclusive, quando foram feitas as pesquisas da arca dentária pelos soviéticos, eles tiveram apoio do dentista oficial do Hitler e do assistente dentário dele. Ou seja, se o próprio dentista do Führer confirma isso, por que nós negaríamos, né? Se o dentista dele não tem a capacidade, não tivesse a capacidade de confirmar aquilo, ele não teria uma competência. E mesmo se ele tivesse tido algum equívoco, né, por uma questão profissional, depois foi confirmado por outra pesquisa. É claro que alguns podem falar, mas professor, só teve uma fotinho. Gente, como eu falei, eu não sei o que passava na mente do Stalin e dos líderes soviéticos. Eu não tô lá, eu não tô naquela época. Nós temos que trabalhar com o que nós sabemos, tá? E às vezes a verdade tende a ser decepcionante, né? Mas essa é a verdade. Hitler cometeu suicídio. E acabou. E os soviéticos acharam o corpo, o Stalin não achou que era necessário isso, que era mais fácil acabar o quanto antes com aquilo. E era isso, né? E depois confirmaram lá tudo isso, fizeram todas as pesquisas e confirmaram aquilo, né? Talvez o crânio não tivesse nada a ver com o corpo, né? Mas nós temos essa pequena confirmação. E o resto do corpo foi queimado, né? Carbonizado, jogado fora, sei lá onde foi descartado, né? Mas nós temos isso, nós temos essa confirmação. E por mais que pareça decepcionante, é isso. E eu deixarei aqui na descrição todas as fontes que eu utilizei para fazer este vídeo, ok? E eu espero que vocês tenham gostado do que vocês assistiram e até a próxima.